Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista. E o meu convidado deste sábado é o Dr. Abimael Carvalho, que é diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará. Boa noite, doutor Abimael, bem-vindo aqui ao programa Band Entrevista. Gostaria de começar aqui o nosso bate-papo falando um pouco sobre a questão da inadimplência, que sem dúvida alguma ainda é um dos males que atinge o empresariado brasileiro e que é uma preocupação do país como um todo, mas aqui no Ceará também hoje é uma preocupação, há um acompanhamento muito grande por parte da OAB Ceará. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite Rogério, boa noite telespectadores. De fato, a inadimplência ela é um aspecto que é fundamental para toda a sociedade. Quando você tem um volume muito grande de descumprimento de contratos, né, na verdade de não pagamento das obrigações contraídas, além do efeito em cascata que a gente tem na atividade econômica como um todo, a gente tem também um reflexo negativo que provoca um enxugamento econômico. À medida em que sobe a inadimplência, a primeira providência de quem financia a operação empresarial é retrair crédito, aumentar o custo do dinheiro. E na hora que ele faz, que ele provoca esse aumento, ele reduz o acesso ao crédito. Isso afeta imediata e mais profundamente o nosso maior produtor na economia, que são os micro e pequenos empresários, porque eles trabalham com caixa mais restrito, eles dependem mais do acesso ao crédito para fazer rodar a atividade deles. Então, quando eu tenho uma inadimplência muito elevada, todo o mercado ele sofre o impacto na medida em que restringe o acesso ao crédito, consequentemente, menos empresas estão produzindo, reduz a quantidade de consumo e, consequentemente, de recursos circulando. O aumento da inadimplência tem uma relação muito grande com essa questão da alta taxa de juros hoje que vem sendo praticada no país, aí, que vem sendo imposta pelo Banco Central. Isso tem favorecido para que quem tem hoje contratos de financiamento acabem gerando, vamos dizer assim, uma inadimplência? A grande questão é exatamente um ciclo vicioso. Quando eu aumento a taxa de juros, eu restringo o acesso ao crédito. Quando eu restringo o acesso ao crédito, eu gero dois problemas. Primeiro, o produtor, às vezes ele deixa de continuar a produção, porque ele não consegue comprar insumo para gerar outros recursos. E, ao mesmo tempo, como ele não consegue produzir, ele também não gera receita suficiente para arcar com as obrigações que ele já tinha, né? Então, como eu disse, é um ciclo, aquela velha figura do cachorro correndo atrás do rabo. Toda vida que eu aumento taxa de juros, eu provoco esse fechamento do acesso ao crédito. Tanto porque se o empresário for um empresário previdente, ele fizer a conta, se eu alavancar meu negócio pegando dinheiro no mercado, o custo desse recurso ele é desproporcional à minha capacidade de gerar. Quando o empresário não é precavido a esse ponto, é pior ainda, porque ele alavanca, ele puxa esse recurso, ele se endivida mais ainda e fatalmente ele não vai gerar recurso e não vai ter capacidade de arcar com essa obrigação, gerando aí a outra consequência mais nefasta ainda, que é a recuperação judicial, o pedido de recuperação judicial ou até mesmo a quebra dessas empresas. Quando há uma diminuição, vamos dizer assim, da produção, automaticamente há também uma redução do consumo, né? Tudo. À medida que o crédito está mais caro também, o valor dos bens de consumo, eles também acompanham essa alta, né? É uma reação encadeada, fica mais caro o frete, fica mais caro o próprio produto, porque toda a produção que depende do acesso ao crédito ou que usa recurso externo para produzir, ela vai repassar esse custo a mais para a mercadoria no final. E isso acaba diminuindo o volume de consumo. A capacidade do consumidor de ter acesso aos produtos, ela vai reduzindo. E há também aquele fenômeno da economia de substituição de produtos. Então, muitos produtos que são mais caros ou até de melhor qualidade, eles são substituídos por outros que são mais baratos, né? E a quantidade de consumo também é bem menor. Isso realmente é uma coisa violentamente interligada. E essa interligação, inclusive,
faz com que o volume de demandas judiciais aumente, porque os credores vão executar essas cobranças, o volume de desemprego também cresça, né, porque os custos fixos, a folha é um dos mais pesados que existe na atividade empresária. Na hora que eu deixo de produzir, que eu reduzo a minha capacidade de produção, ou que eu estou muito endividado, a providência que eu tenho é reduzir a minha folha, né, e demito mais gente. Quando eu demito mais gente, é menos gente sem poder de aquisitivo, menos gente sem consumir. A gente estava falando aí sobre a questão da alta taxa de juros como um dos fatores aí para causar essa inadimplência, mas existem outros. O que acaba gerando com que o empresário, até a pessoa física, o consumidor comum, acabe ficando inadimplente em relação a compromissos assumidos? Essa questão ela é bastante complexa, essa pergunta é muito importante e muito inteligente, porque não dá para a gente justificar ou jogar a responsabilidade integralmente ou exclusivamente para a alta de juros. A alta de juros, inclusive, é uma ferramenta do governo para regular exatamente essa movimentação. Se ele também, essa taxa de juros tá muito baixa, eu reduzo também o interesse dos investidores em aplicar aqui, eles vão procurar um outro mercado. A questão não é só a taxa de juros, a questão é, nós não temos uma educação financeira na população. A nossa atividade empresarial, ela é, na sua maioria, como eu disse, a nossa base empresarial é micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa, na verdade, ela começa em casa, no quintal, em alguma coisa e vai se... Isso é uma coisa empírica, ela não tem uma técnica, você não procura o apoio de uma assessoria de alguma coisa, você não faz estudo de mercado. Então, a condução do negócio, aliado à falta de orientação, de percepção econômico-financeira, faz com que a gestão das empresas ela seja desproporcional. Há também uma confusão, que até um dispositivo legal bem relevante no Código Civil, por exemplo, que é a confusão que o empreendedor faz em relação ao patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal dele. Né? Ele não pode estipular para ele um salário e, independentemente do resultado da empresa, receber aquilo mensalmente. Eles têm que entender que a remuneração dele é variável e proporcional à capacidade de geração de receita da empresa. Então, o que acontece às vezes é muito isso. Ele se endivida sem medir a capacidade dele de gerar o recurso para arcar com aquela dívida que ele fez. Ele se endivida sempre acreditando que o mercado vai gerar uma outra condição ou se endivida baseado numa informação econômica que não é estática, que ela varia. Então, hoje em dia, como todo o mercado ele é interligado, como a gente fala, está tudo globalizado, fatores na Índia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, o problema do Hezbollah em Israel, isso aí não tem nada, tudo isso tem a ver, porque diminui recurso, uma seca na Califórnia, diminui a capacidade produtiva deles de laranja, por exemplo, aumenta a nossa aqui, sobe o preço, uma gripe aviária dessa, trava o mercado de exportação nosso aqui, o pessoal vai buscar outro mercado, o acesso, o custo do juro aqui baixou muito, o investidor não tem interesse em buscar dinheiro aqui, ele vai para outro lugar, de colocar dinheiro aqui, ele vai para outro lugar. Então, hoje tudo é variável e o empresário, às vezes, ele não mede, ou ele não pensa, ou interpreta as informações da conjuntura, ele não está ligado no que está acontecendo no ambiente. Se ele aposta só aqui, ele pode, infelizmente, chegar ao insucesso. Por quê? Porque ele se endividou baseado numa condição econômica ou numa previsibilidade econômica que não aconteceu. Quando não acontece, que é natural da atividade empresária, que o risco é inerente, tá? Ele chega ao insucesso, ele não tem onde recorrer. Doutor Abimael, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui com o doutor Abimael Carvalho, que é da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará, conversando aqui um pouco sobre inadimplência. Eu vou para o intervalo rápido e volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou recebendo o doutor Abimael Carvalho, que é da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará.
Doutor Abimael, a gente falou no primeiro bloco muito sobre a questão do efeito das taxas de juros, das altas taxas de juros, nessa inadimplência que a gente verifica hoje no país. Mas um ponto que o senhor colocou no primeiro bloco, que eu considerei aí bastante importante, há realmente uma dificuldade muito grande, uma falta de, vamos dizer assim, de um preparo, de educação financeira da população de maneira geral para lidar com a questão dos recursos, né, com o orçamento mensal. Isso é um problema que vem, vamos dizer assim, desde o jovem até o adulto, né, dos filhos até os pais. Como mudar essa realidade? Mais uma pergunta de prova, né? Realmente é bem complexo a gente entender isso. E existem várias iniciativas já do governo e até de entidades como o SEBRAE, de orientar o empresário, o empreendedor a isso. Há algumas grades já do ensino médio e até o fundamental já tem a preocupação com a educação financeira. E o próprio mercado brasileiro ainda é muito incipiente no atrativo para o investidor comum. A gente não tem um mercado de ações, por exemplo, sólido o suficiente para que primeiro que o consumidor, que a população, o cidadão, invista. Né? A gente normalmente ganha 10 e gasta 20, fica sempre se endividando. O acesso ao crédito também, ele, de certa forma, é muito facilitado. Eu não consigo entender como é que, por exemplo, uma pessoa às vezes tem uma única fonte de renda, né? Vamos lá, um assalariado, ele tem uma fonte de renda, ele tem 3, 4 cartões de crédito, cada um com vencimento numa data diferente, e cada um com o limite de crédito igual ou maior à remuneração que ele tem. Às vezes até maior, né? Pois é, como é que... Isso que não tem sentido, né? A oferta também, o abuso de oferta também é uma coisa muito séria. A gente, periodicamente, existem alguns movimentos dos institutos de defesa do consumidor ou até mesmo da justiça impedindo esse assédio forte das instituições, por exemplo, fornecimento espontâneo de cartão de crédito ou oferta de crédito, de crédito, de consignado por telefone, mas tá aí, a gente hoje está vivendo uma crise drástica desse tipo de operação, né, automática, em relação, por exemplo, ao INSS. E os empréstimos consignados, que particularmente eu sempre achei criminoso o Instituto, na medida em que ele não tem uma vinculação, ele não tem aquele limite que, por exemplo, o crédito da habitação existe, que você só pode comprometer 30% do seu orçamento com a prestação da casa própria. Até existe no texto, mas não tem uma trava que controle quanto você já emprestou do total, você tem por instituição. Então, se a instituição pegar, emprestou teoricamente 20% de sua remuneração, outra instituição pode chegar e lhe emprestar também mais 20%. Não tem isso. E tem gente que deve 2 vezes o que ganha. Num consignado que basta uma ligação e você acaba fazendo. Ou até mesmo a instituição financeira oferece direto. Né? Então, assim, tanto a falta de educação, como também a facilidade, às vezes, ou pelo menos aquela... que eu posso dizer assim, o deslumbre, né, com que é vendido esse acesso ao crédito é outra coisa perigosa. O mercado produtivo, o empreendedor, especialmente a natureza da atividade dele, pelo risco inerente e pelas oportunidades, às vezes realmente ele precisa lançar mão do crédito. Mas ele só pode lançar mão do crédito se ele tiver um conhecimento pleno da capacidade de geração de recursos do negócio dele. E ainda temos um outro aspecto, que muitos se reclamam do custo Brasil, mas a questão é o seguinte, o custo Brasil é uma variável posta. Não estou dizendo que ele não seja alto, não estou dizendo que nós não tenhamos uma carga tributária elevadíssima. O que eu estou falando é o seguinte, ela está aí, enquanto ela estiver em vigor, a gente não pode fugir dele. Então, não é uma variável, é uma constante que todo mundo tem que levar em consideração no seu negócio. Se a minha geração mensal ela foi insuficiente para arcar com meus tributos, a minha folha e meus fornecedores, não tem por que eu continuar funcionando. E normalmente o empresário faz o quê? Não, eu só consegui para pagar a folha, eu pago a folha e deixo os outros. Você postergar tributo, o que você está fazendo, na verdade, é se financiando em cima do recurso tributário, que também está errado. Então, é um conjunto de fatores. Por isso que eu disse que a pergunta era complexa e, ao mesmo tempo, super importante. Porque a falta de educação, a falta de conhecimento técnico, de gestão,
né? O próprio conhecimento real do seu negócio, da capacidade dele gerar o recurso, é fundamental para que o empresário consiga sobreviver, principalmente no mercado como o nosso, que é instável e altamente imprevisível. Agora vamos falar sobre a situação de quem já contraiu, vamos dizer, a dívida e hoje está passando por uma dificuldade no sentido de honrar esse compromisso. Como é que a Comissão de Direito Empresarial da OAB normalmente atua? Como ajudar esse empresário? Como é que as pessoas devem agir a partir do momento que chegaram naquele ponto limite em que não estão conseguindo mais honrar esse compromisso? Tá. Periodicamente, nós organizamos eventos, né, às vezes voltados para classes que estão sofrendo mais profundamente aquele determinado momento de crise. A gente fez, por exemplo, ano passado na construção civil, ano retrasado, com a construção civil que estava passando por um problema. A gente pega, agora o comércio, nós já estamos desenhando um seminário, algum evento para ajudar isso. A gente procura se agregar também à FIEC, a entidade de classe, né, para dar orientação, provocar, né, uma reflexão e alguma estruturação para esse tipo de coisa. Paralelo à Comissão de Direito Empresarial, a gente também tem a Comissão de Recuperação Judicial e Falências, da qual eu sou vice-presidente, que e lá é voltado mais também para a gente tentar esclarecer e se prevenir a crise, mostrar como perceber os sintomas antes da crise se instalar, porque depois de instalada ela é muito mais complexa. O ideal é você não precisar da recuperação judicial, mas se for o jeito, existe ela como ferramenta. Paralelo a isso, os governos, por exemplo, o Fisco, ele tem programa de recuperação tributária. O estado do Ceará, por exemplo, tem um agora em vigor, né, que para as empresas que estão em dificuldade, ele tem um nível de classificação igual ao tributário federal, tá, que vai de A a D, salvo engano, né, e que, de acordo com essa classificação, eu tenho uma maior ou menor redução de multa e juros e um parcelamento num volume bem generoso que permita, o que possibilite o empresário a se reorganizar. Em relação a fornecedores e principalmente a crédito bancário, tá, a alternativa imediata é você correr para uma renegociação, né, de preferência com a sua numerologia, as suas demonstrações financeiras reais, para que o banco e você possam construir uma alternativa viável e factível. Porque se você só construir uma negociação que você não vai arcar o que daqui a 3 meses você já esteja inadimplente de novo, você não vai conseguir sair do lugar. Doutor Abimael, nosso tempo chegou ao fim. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui no Band Entrevista. Até aí uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e a gente já marca um compromisso até o próximo sábado. Até lá.